Agora, Só Esportes, com Ted Sartori e Anderson Firmino, na Ômega Web Rádio. Muito boa noite, você que acompanha o programa Só Esportes aqui pela Ômega Web Rádio. Prazer em falar com vocês mais uma vez. Esse é o programa número 17 do Só Esportes, como diz o meu amigo Ted Sartori. É o programa de rádio que tem o canal no YouTube, o canal de YouTube que tem o programa de web rádio. E hoje, um programa bem especial, um programa até diferente do habitual. Parece que a gente vai intensificar a partir de agora. Sempre no último programa do mês, fazer um papo diferente, uma coisa mais diversificada aí para vocês que acompanham o programa na Ômega Web Rádio. Curta, a partir de já pode curtir, compartilhar, deixar seu comentário que a gente vai passar aqui para o nosso convidado e responder também à medida do possível. Ted Sartori, boa noite. Prazer estar com você mais uma vez. Boa noite, Anderson. Boa noite ao nosso convidado aí, que hoje participando desse programa diferente, né, que o Só Esportes faz no último dia, na última quarta-feira do mês, né, conforme você o Anderson. Que ele vai dar um tempero diferente para o nosso programa? Vai. Inclusive eu tenho uns temperinhos aqui, viu? Tem uns temperinhos. Tem uns condimentos aí? O homem aqui é do tempero mesmo, eu tenho uns temperinhos aqui. Maravilha, então. Já pode apresentar então o nosso convidado, o grande Ricardo Pérez. Ele que é músico, ele que é jornalista, ele que fala de futebol, fala de carnaval. E o tema hoje é esse mesmo, essa mistura gostosa que o brasileiro propicia, né? Que tem aqui, que é o carnaval com futebol, o samba com a cultura do esporte. Ricardo, boa noite, prazer, obrigado pela presença aqui no Só Esportes. Boa noite, prazer todo meu estar aqui com vocês. E até hoje ninguém descobriu no Brasil qual é a relação que existe entre futebol e escola de samba, mas toda emissora bota um comentarista um narrador de futebol para transmitir escola de samba. E, sei lá, dá até certo, né? Talvez pelo fato de ser uma competição também, mas existe essa relação, né? E o samba tem muita relação com o futebol, né? É engraçado isso, né? E a que você atribui assim, essa proximidade entre o samba e o futebol? Assim, é a coisa da ginga, é o corpo, é a alegria que isso transpira, né? Na verdade, são duas paixões, né? E paixões a gente tem dificuldade de explicar, né? Paixão é uma coisa que é difícil de explicar, né? Você quando começa, por exemplo, eu saio na minha escola de samba, na União Imperial, somente há 43 anos. Eu sou o único componente da União Imperial que desfilei todos os desfiles oficiais da escola, desde que ela foi fundada em 76, o primeiro desfile foi em 77. E é uma coisa que se eu chegar no carnaval e não desfilar, eu fico meio doente. Da mesma forma, eu sou apaixonado por futebol e principalmente pelo Santos Futebol Clube desde moleque. É uma coisa muito difícil da gente explicar, né? Paixão a gente sente, explicar é quase que impossível, né? Medir é algo complicado, né? Até você já responde uma pergunta que eu ia fazer. O que surgiu primeiro? Né? Se foi a paixão pelo futebol ou a paixão pelo samba? Mas já está claro que foi pelo futebol, né? Sim, pelo futebol. Na verdade, pouca gente sabe, mas eu sou sobrinho neto do Luiz Alonso Pérez, do Lula. Sim. O Lula era primo do meu avô. Apesar do Pérez dele ser com Z e o do meu avô ser com S, por erro de... Que é o seu, inclusive. O meu é com S, o meu é com S. Porque essa parte da nossa família é origem espanhola, né? E todo Pérez com Z é de origem espanhola, com S é de origem portuguesa. Mas o meu avô foi registrado errado. Na verdade, muitas pessoas de origem espanhola, quando chegavam no Brasil, tiravam o Z e botavam o S para facilitar documentação aqui no Brasil. Na verdade, o EZ do espanhol e o ES do português nada mais significa do que filho. Pérez é o filho do Pero. Rodrigues é o filho do Rodrigo. E por isso que eu digo, samba é cultura. Falou da paixão antiga também pela União Imperial. Conseguiu dormir bem essa noite? Como é que foi? Olha, você sabe que esse ano, Anderson, foi um dos desfiles mais, assim, uma das vitórias mais... Nenhuma vitória é fácil, né? Principalmente porque o nível das escolas de samba em Santos subiu muito. Essa ideia que desde 2016 acontece em Santos, que é de adiantar o desfile das escolas de samba uma semana antes do Carnaval, deu um resultado muito positivo. Na realidade, essa ideia veio em função daquele ano que a Grande Rio teve um enredo homenageando a cidade de Santos, e
já tinham tido conversas aqui, porque o objetivo era, com isso, facilitar a venda do carnaval para alguma emissora grande, que ainda não conseguiram isso. Só que naquele ano, com esse adiantamento, essa antecipação do carnaval, né, gerou uma procura muito maior de componentes dentro das escolas de samba, porque fruto do hiato que ficou 5 anos o carnaval parado aqui, muita gente de Santos começou a desfilar só Rio ou São Paulo, principalmente São Paulo, pela proximidade, né? E começaram a deixar de desfilar nas escolas de samba. Então, quando o carnaval voltou a acontecer aqui em 2016, as escolas tinham dificuldades de componente. Para você ter uma ideia, com essa mudança, esse ano, por exemplo, a União Imperial, em dezembro, não tinha mais fantasia para vender. Não tinha mais nenhum lugar na escola. Que não aconteceu há algum tempo, então. Como? Que não aconteceu há algum tempo. Então. Sim, exato. A procura foi muito maior do que a oferta. E isso tende a fazer com que, se esse trabalho continuar sendo realizado dessa maneira, isso beneficiando todas as escolas, o carnaval cresça. E quando a procura é maior do que a oferta, você pode aumentar o preço, você pode aumentar a qualidade. Né? Você da quantidade, você tira a qualidade. Né? Então, ainda está aquém do que já foi o Carnaval de Santos, mas mesmo assim o nível subiu muito. Apesar da União Imperial, voltando à tua pergunta, ter feito um grande desfile, a gente tinha muita confiança na vitória, porque fazia tempo que a União Imperial não saía tão confiante de um desfile como a desse ano. Foi um desfile assim que lembrou os carnavais de 84, 85, muito mais em cima da originalidade, da animação e da empolgação do que do luxo, mas contagiou a avenida inteira. O Samba Enredo da União teve um resultado muito favorável, uma empatia com o público. Então a gente saiu muito confiante. Mas depois, lógico, veio a X9 com um bom carnaval. Antes tinha passado o Amazonense, escolas grandes. A Real Mocidade, que é uma escola que tinha caído ano passado, fez um grande carnaval. A própria Sangue Jovem, que foi uma escola que caiu, fez um carnaval espetacular. Ninguém sabia depois. Talvez a União tivesse um pontinho a mais na cabeça de cada um, mas, por exemplo, dali para baixo pouca gente saberia. E mesmo assim, atrás da gente vinha a X9, uma escola que tem toda uma história, todo um respeito que o mundo do samba tem, uma escola que sempre faz grandes carnavais. Mas foi muito legal ter sido bicampeão. Falar do circo não era uma novidade para a União Imperial, acho que foi em 98 que o enredo também era o circo mágico. Mas a forma como o Renan trabalhou isso foi muito original. Foi nada óbvio. Exatamente. Na verdade, é assim, né? Como você sabe, o enredo ele pode ser desenvolvido de várias maneiras. Eu posso falar da vida de uma pessoa só da fase adulta, da fase infantil, posso falar de tudo. Aí vai da perspicácia do carnavalesco de desenvolver. Então, por exemplo, na verdade, o enredo era o circo, era uma festa de circo na avenida, mas caindo, fazendo uma crítica, a segunda metade do enredo era uma crítica política ao circo político que existe hoje em Brasília, criticando, muito bacana, dando uma mensagem de otimismo até pela essa mudança que está acontecendo no país, com a saída do PT do poder, a chegada do Bolsonaro, acreditar que com a Lava Jato e com todas essas coisas, que esse circo político pare, né? Então ele tinha uma parte de alegria e uma crítica social bem profunda. Foi bastante inteligente do Renan a exploração dele. A gente conversava um pouco antes do programa, a gente já conversou várias vezes, eu e o Anderson, sobre isso, de apesar da relação entre carnaval e futebol ser uma relação estreita, para enredo, a coisa parece que não anda. A gente tira por alguns desfiles do Rio, dos anos 90, por exemplo, você teve aquele de 95 do Flamengo, da Estácio, foi na Estácio, que foi um resultado intermediário, não lembro a colocação. No da Tijuca, no da Tijuca caiu ou quase caiu? Caiu Quase caiu em 98, quando o Vasco fez 100 anos, clubes populares. Será que às vezes é um problema de desenvolvimento do enredo? Ou é aquela coisa tipo, o pessoal fala muito sobre cinema e futebol também. Para fazer um filme sobre futebol é uma dificuldade danada para você dar realismo à coisa. De repente no carnaval acontece uma coisa semelhante, não exatamente igual. Na verdade, isso vai muito da perspicácia do carnavalesco. Mas, por exemplo, quando você faz um enredo sobre o Flamengo, você vai ter um monte de torcida a favor. Mas você vai ter um monte de torcida contra. O flamenguista, o vascaíno, o tricolor, o botafoguense, já olha procurando defeito, né? Depois, outra coisa, existe uma tendência até pobre de muitos carnavalescos vão fazer
uma ala homenageando um time de futebol, bota um cara vestido de jogador de futebol, que é pouco carnavalesco aquilo, né? Então, por isso, às vezes, se o cara tem a perspicácia, ou a grana, ou a criatividade de, em vez de fazer um cara fantasiado de jogador de futebol, ele faz uma fantasia. Por exemplo, vai falar do Santos, faz uma baleia, que é o símbolo do clube, vai falar do Corinthians, faz um mosqueteiro, que é o símbolo do clube, e vai por aí afora. Então, por exemplo, eu estava vendo a X9, fez um grande desfile esse ano e homenageou a Dona Irã Barbosa. Eles entraram na avenida com uma ala homenageando o Corinthians, porque o Corinthians era o time de coração. Quando a ala entrou, teve vaia na avenida. Entendeu? Porque a maioria da torcida aqui é santista. Até depois foi apalpar, parou e tal, mas a gente quem estava ali na arquibancada percebeu. Quer dizer, uma coisa que de repente o carnavalesco não precisaria nem ter falado, né? Porque é o tal negócio, despertou a simpatia dos corintianos. Só que a maioria não é corintiano. Se você somar todo mundo que é... O São Paulino, o Santista e o Palmeirense vão ver com antipatia aquilo ali. Então, às vezes, a gente volta à importância do bom senso do carnavalesco. Pô, ele poderia não ter comentado isso, né? Uma coisa passava vezes, tranquilo. Ninguém iria sentir falta, entendeu? Então, ele agradou um lado, mas ele resolveu um problema e criou uns 4 ou 5, entendeu? Até o bicampeonato da União Imperial, ele veio, né, 2018, 2019, depois de 2 sétimos lugares aí que deixou vocês mordidos. Até o Zinho falava isso na TV Tribuna lá, que mexeram com o gigante, agora acordamos e sai de baixo, né? Na verdade, assim, os dois resultados anteriores, 2 sétimos lugares, né, acho que foi 7º, 6º ou 7º e 7º, foram completamente antagônicos ao que se viu na vida, porque a União fez bons carnavais. A União é que existe um problema muito sério. Eu acho que o sistema de julgamento das escolas de samba é uma coisa totalmente ultrapassada. Eu acho que a gente deveria montar um sistema de julgamento, não sei exatamente qual é, mas que fosse o mais parecido como que o público julga. O público senta ali e fala assim, gostei ou não gostei, me emocionou ou não me emocionou, participei ou não participei. Você leva 1.500, 2.000 pessoas na avenida, tem alguma importância se o mestre-sala deu uma escorregada? Nenhuma. Para que bancada, nenhuma. Mas por resultado tem. Nem vê, 99% não vê. Entendeu? É uma tecnicidade que o carnaval não tem. Exatamente. Então, e outra coisa, se aquele escorregão acontecer na frente do jurado, ele vai ver. Ele vai tirar nota, ele é obrigado. E quem está no outro lado, mas como? O cara passou aqui, a comissão de frente, o cara errou uma coreografia lá no comecinho do desfile. Um jurado viu, o outro não viu, o outro viu mais ou menos. Então, o que acontece? Nós temos... É muito difícil, por sinal, esse ano foi até, surpreendentemente, não teve reclamação do resultado, mas é muito raro porque acontece muito isso. Me chamou a atenção ontem, um jurado de samba enredo deu 9,7 para Unidos dos Mouros, que tem um samba muito bonito, bom. Apesar que samba enredo tem uma outra discussão. Vou chegar lá, mas voltando à questão dos quesitos, a forma de julgamento de escola de samba ela surgiu no começo do século passado e as pessoas não sabiam como julgar a escola de samba. Então, foi um jornal que fez, acho que é o Jornal Dia, no Rio de Janeiro, que fez o primeiro concurso. Então, como é que... então quem tem a bateria mais legal, quem tem o samba mais bonito, aí criou-se a ideia de enredo, então vamos ver quem tem os sambistas melhores. Subjetivo, né? E foi surgindo, e um espetáculo que é um todo, porque 1, 2 pessoas não tem importância nenhuma no desfile, a grandeza da escola de samba está na diversidade, na quantidade, ele é julgado justamente ao contrário, ele já é julgado olhando detalhes. Depois teve alguém que teve a infeliz ideia de criar um julgamento que é assim, todo mundo sai com 10 e você tira a nota. Você... Eu ia falar disso. Isso é um dos maiores absurdos, porque o que acontece é o seguinte, Ted, vamos dizer, a tua escola de samba vem com 20 alas, a minha escola de samba vem com 10 alas, todas as duas estão dentro do regulamento. Sim. Qual é mais fácil, eu achar defeito em 20 ou em 10 alas? Em 20. Então, tu apresentou 19 alas e meia legal, mas uma ala tua lá teve um problema. O que eu faço? O jurado é obrigado a ter que tirar nota.
Eu apresentei 10 alas perfeitas, eu tiro 10 para 19,5. Mas o espetáculo, tu apresentou um espetáculo muito melhor. Porque tu apresentou uma variedade muito maior, entendeu? Então, são incoerências e é engraçado que eu canso de berrar, de falar isso aí, mas ninguém faz nada, todo mundo deixa assim e não consegue se entender por que disso. Essa coisa assim, não pode concluir. Não, é só. Então eu acho que deveria se mudar o sistema de julgamento das escolas de samba para ele estar mais próximo à opinião do leigo, que é o que faz o espetáculo, que é o público que vai assistir. Ó, você vê só, que eu vou te dar um exemplo, essa coisa de nota. Eu trabalho no Santa Portal, né? E lá eles têm o estandarte Unisanta. Você vê só a loucura das notas. Votaram acho que mais de 27 mil pessoas, quase 28 mil, foi recorde, acho. Quem ganhou o estandarte Unisanta empatou. Tem duas escolas, 9.9. Sabe quem foram? União e Sangue Jovem, a primeira e a última. A primeira e a última. É um negócio maluco. Esse tipo de julgamento, por exemplo, eu acho muito difícil você avaliar, a grande maioria avalia pela televisão. Exato. Mas eu acho muito difícil você fazer uma avaliação, porque eu acho que muito, eu não sei, eu pelo menos vejo assim, muito do desfile de uma escola de samba é a empatia que ela causou, é o efeito que ela deu no público, ela contagiou a arquibancada. É que nem eu te falar de samba enredo. Samba enredo, às vezes você faz um samba enredo mais ou menos, e ele na avenida ele se torna um grande samba enredo. É verdade. Às vezes você tem um samba enredo lindo e na avenida ele não estoura. Por exemplo, o samba enredo mais famoso da União Imperial é um samba meu, de 1986. Ele é cantado até hoje, 30 e poucos anos. Ele não é um grande samba enredo. Eu não acho ele. Eu tenho sambas que eu acho que são muito melhores. Mas ele aconteceu na avenida de uma maneira que passaram-se 32... Tanto é que quando ele ganhou o concurso de samba enredo, eu fiquei 3 meses sem dormir, porque todo mundo dizia que o samba era mais ou menos, que a gente ia perder o carnaval do samba enredo. Hoje passaram-se 32 anos e ele é cantado até hoje. Por exemplo, eu acho o samba de 84, do Toninho da Polo, muito melhor que o meu. Também é um samba cantado. Mas não sei porquê, e isso é o sucesso que a gente... Quando o homem lá fala, vai brilhar, então não tem explicação, entendeu? Até hoje, você entra na quadra da União, qualquer criança canta o samba enredo. Então, às vezes, você tem um grande samba que não se torna um grande samba enredo. E outra coisa, às vezes você tem um samba mais ou menos que chega na vida dele, explode e ele se torna um grande samba enredo. O pessoal fala que na hora que aciona o cronômetro, aí que a coisa acontece, né? Por isso até que se fosse avaliar o samba apenas pelo samba, mandaria a nota pelo correio, não precisava nem o jurado lá. Então você precisa ver qual é o efeito que o samba está fazendo. E sem contar essas curiosidades, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro agora eles começaram a reviver sambas famosos, antigos, e sambas que fizeram sucesso em 1960, que são conhecidíssimos, entraram na avenida e não aconteceu nada. Que coisa curiosa. Né? Em 2004, ele foi trazer o Aquarela Brasileira de volta, né? Isso, Aquarela Brasileira é um samba de 64, do Silas de Oliveira. Todo mundo canta em qualquer bairro. E não aconteceu. Dá para explicar? Não tem. Entendeu? Só voltando à história do julgamento, Ricardo, que eu acho uma estupidez, por exemplo, em Santos, foi feito, eram 3 notas e descartava-se a menor. Tinha uma época no Rio que eram 5 notas e descartava a menor e a maior. Eu acho isso um desperdício de tempo e de dinheiro, porque você recruta um determinado número de jurados. Lógico, não é um jurado que vai ter todas as notas descartadas. Mas, acaba sendo um desperdício. Chamam 3 e julgam. Na verdade, vamos analisar o porquê desse descarte. Aconteceu no Rio de Janeiro alguns jurados que davam 10 para todo mundo e alguns jurados que davam notas desproporcionais. Exatamente, totalmente. Sim, e você tirava, às vezes, uma escola do páreo. Isso é verdade. Entende? Então, se houver a maldade de algum jurado, eu quero sacanear a escola, dou uma nota que tira ela do páreo, ele não tem força para fazer isso. Apesar que aqui em Santos, a nota descartada, se empatar, caso tenha um empate no geral, elas são ponderadas por uma ordem de sorteio de desempate lá. E é interessante. Agora temos participações aqui. Antes de eu perguntar aqui. Opa, a primeira participação, grande
Grande cara do carnaval. Nísio Lemos, A Ricardo. voz mais bonita dessa cidade. Se eu fosse mulher, eu me apaixonava por essa voz. Abração aos componentes da rádio e seus convidados. Parabéns, Ricardo Pérez. Eu nunca me esqueço, Nísio Lemos narrando carnaval pela TV Mar em 93. 93. Nísio Lemos narrando. O Nísio narrou carnaval em 85, 86, ele já narrava. Tu não era nascido ainda. Não, já eu sou de 79. Então tu era molequinho, Já mas era. já Em pegou. 93 que a União ganhou. É verdade. Ganhou aos mestres com carinho. Foi. O México do Carinho foi em 94. 93. 93. 94 foi a tribuna. Ele narrou e o Toninho do Agogô comentava. Toninho do Agogô. Toninho do Agogô. E esse desfile, se eu não me engano, esse 93, foi aquele que foi em São Vicente, que foi metropolitano, Foi, né? foi. Foi já no Itararé. No Itararé. Era uma tentativa de fazer o carnaval metropolitano. É que ficou naquilo, porque em 94 ele foi pro Zé Menino com aquela curva maravilhosa, não foi? Já? Isso, exatamente. Aquela curva exatamente. bonita. Você falou que o nível dos desfiles subiu assim. Em termos de estrutura, acho que o Sambódromo foi a decisão mais acertada, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Às vezes a gente ouve algumas pessoas, no carnaval era mais charmoso, mas tecnicamente não tem nem comparação, né? É uma obra que, além de servir a cultura. Quem reclame, mas que tá longe, porque nós vamos no Oeste. Não, tá tem longe um para quem lugar mora desse, aqui, para quem também. mora lá tá perto, entendeu? Tá mais perto do que Nova York, tipo os dois, entendeu? Agora, assim, tecnicamente, poderia até, às vezes, na área de concentração, ter um pouco mais lá, mas não é nada de muito grande. Mas, para as escolas, esse ano fizeram uma baia melhor, os carros saindo ali para o lado esquerdo. A estrutura lá ficou muito boa, e tecnicamente uma pista larga, para televisão, para o pessoal da comunicação. Foi muito bom isso para o carnaval. Muito. E outra coisa, é uma obra que ela é utilizada o ano inteiro, né? As pessoas não sabem, mas ela culturalmente tem cursos, tem museu, tem um monte de coisa lá, ela é utilizada o ano inteiro, né? Eu continuo nas mensagens, né? Falei do Nísio. Tem a Maria Cristina Miguel aqui, parabéns pelo programa e abraço ao Ricardo Pérez. Eu cantei samba enredo. E viva a nossa Verde Rosa. Não sei se é o que você está falando de 86, né? É o amanhã tem que ser hoje, parece que agora vai. Gira meu Brasil gigante, balança, balança, mas não cai. Beleza. Um abraço para ela também. Opa, deixa eu ver se tem mais aqui. Xanda Seixas, boa noite a todos. O Ricardo Pérez, o Fernando Pessoa. Assisti o Carnaval de Santos e tive a certeza que daria União Imperial, estava demais. A Leonor Rodrigues, olá Ricardo, realmente o samba enredo da União estava muito bonito. E a Mariazinha Pombo, olá, boa noite, amigo Anderson Firmino, que a Mariazinha sempre participa. Estou aqui, ela está em Portugal, né? Ela escuta o programa de Portugal e adorando o trabalho, meu querido amigo, beijo e saudades. É isso aí. Valeu, Mariazinho, um abraço a você que está aí. A gente falou de tempero no início do programa, né? Trouxe dois aqui, o Ricardo. Um é o primeiro. Olha, esse é raro. Esse é o primeiro. Esse, na verdade, é o segundo da segundo, nossa né? carreira. Foi o primeiro que nós Foi o ganhamos primeiro em disco CD. de ouro. O primeiro com disco de ouro. É, não sei se foi o primeiro em CD, não foi, não? Esse aqui? O primeiro, acho que... O primeiro não teve CD, verdade. LP, esse é o né? primeiro em CD. Eu tenho o LP, mas esse CD eu Isso. comprei recentemente. Esse aí já saiu, LP e CD. Esse aqui eu comprei recentemente. Recentemente? Tu achou? Comprei recentemente. Nossa, tem tanta gente que me pede esse disco. E esse aqui eu comprei também recentemente. Esse aí é o seguinte, terceiro disco nosso. 96 esse aqui? Esse é 94 para 95, por aí. Esse eu tinha o LP. Esse disco aqui, inclusive, eu comentava com o Anderson antes, que ele tem uma música que a Rádio Cultura usou muito, né? Usou. Bate. Eu sempre esqueço o título da Vivendo música. com a saudade. Vivendo com a Saudade. Com a Saudade. Pô, vocês sabem mais do que eu. Vocês sabem o que eu estou fazendo aqui, sabem da nossa vida mais do que E é uma eu. coisa interessante como essa música. Como é que surgiu essa música, Ricardo? É muito portuário. Na verdade, esse terceiro disco nosso, nós vivemos muitos problemas na nossa carreira. E, por exemplo, nós éramos aquele disco, primeiro que você mostrou ali, esse aí é o que tem Vida Diamante, Sexo Falado, foi Mina Moleque e tal. Ele estourou a gente pro Brasil inteiro. Ele era da Chic Show. Chic Show, é. Que é 93, 94 isso aqui. Isso aí é 93, por aí. O LP, acho que minha mãe, eu lembro, comprou no início de 94. Isso, então. O que aconteceu? Fruto do sucesso desse disco, nós fomos contratados pela Sony. Quando nós fomos para a Sony, esse terceiro disco que você... ele já estava produzido pela Chic Show, entendeu? E quando nós fomos para a Sony, esse disco, que por sinal tem várias músicas muito boas aí, ele acabou sendo
meio que boicotado dentro da Sony, porque o nosso contratante, o Miguel Plopes, que era o diretor artístico, não tinha os compositores da máfia dele aí. Então, ele meio que, esse disco aí, ele praticamente não foi trabalhado, mas ele tinha várias músicas bem legais. Tinha Vivendo com a Saudade, tinha Dá Pra Mim, tinha Preciso Me Apaixonar, enfim, tinham várias músicas muito boas aí, que ficou meio que relegado a um segundo plano. Nós ficamos praticamente um ano dentro da gravadora da Sony, esperando para fazer o nosso quarto disco. Depois, quando saiu o quarto disco, nós tivemos um outro problema lá com o diretor de marketing, que ele não se dava com o diretor artístico. Aí nós ficamos 3 anos brigando com esse diretor de marketing. Aí a Warner nos contratou. Quando fomos para a Warner, exatamente para fugir desse diretor de marketing, fizemos o disco. 2 semanas depois, fomos apresentados ao novo diretor de marketing da Warner. Adivinha quem era? Aquele cara da Sony que a gente tinha brigado. É brincadeira. Por isso que a gente fala, assim, as variantes para o sucesso são tantas que quem menos manda na carreira do artista é o artista. Né? Exatamente. Então, e outra coisa, como a gente fez um certo sucesso na música, o que tem de gente que... meu primo canta pra caramba, a minha vizinha... Eu falo assim, gente, talento é só 1%. Os outros 99% ele tem. É responsável, é educado, é prestativo, tem sorte, tem determinação. Quer dizer, as variantes são tão grandes que o sucesso depende muito pouco de você. Claro que você tem que fazer a sua parte e ter capacidade. Mas tem tantas variantes no meio do caminho que é impossível. A gente vê isso no futebol. Exato. Quanto moleque que surge para arrebentar, para estourar, e depois a carreira vai trombando daqui, se perdendo ali, tendo dificuldade lá. Quem diria que o Ganso estaria hoje sendo criticado? Um jogador que surgiu com mais nome até do que Neymar. Sim, vê como a carreira dele acabou tropeçando daqui. E aí tu vai perguntar, ele deve se perguntar, aonde é que eu errei? A gente não consegue saber, né? Exatamente. Entende? E às vezes jogador como o Baiano, Deus foi na seleção brasileira, entendeu? Foi Olimpíada, né? Só completando a gente até te perguntei só para você contar um pouco. Como é que a Vivendo a Saudade virou esse tema é muito usado na rádio, nas transmissões de futebol, na hora do gol ali. Como é que surgiu isso? Foi de repente? Na verdade, essa música era a música de trabalho desse disco. Então sim. ela começou sendo tocada na Rádio Cultura. Na época era o Torquato, que era o produtor, Luiz Torquato, nosso grande amigo, irmão do Zé e tudo. Ele começou a tocar a música e a música começou a ter uma certa evidência na rádio. Aí o Guido e o Edson tinham uma equipe de esporte e acharam que o refrão, aí ligaram para a gente e falaram, lógico, para nós é ótimo que vocês toquem. Ficou muitos anos ela ficou tocando lá. Foi o Guido, eu não sei se foi o Guido ou se foi o Edson, mas um dos dois que deu a ideia e a música acabou entrando lá. Para nós foi ótimo. Essa música é do Simonal e do César, Vivendo com a Saudade. Aí tem... Vou mostrar a carinha aqui do Ricardo Pérez. Isso aí, essa aí mesmo. Olha como eu era bonitinho, ó. Não tinha cabelo branco, cheio de barba. Vocês viveram de perto o boom do pagode dos anos 90, né? Vocês viveram, mas vocês tinham uma casa própria aqui, o Temperos Bar. Como é que era? Na verdade, assim, o Grupo Tempero surgiu mais ou menos em 80... O Grupo Tempero teve a primeira apresentação dele em 1985, quando a União ganhou o primeiro carnaval. Teve uma festa no ginásio do Santos Futebol Clube e foi convidado para fazer o show. Nessa festa, o Carlinhos de Pilares, que tinha estourado um ano antes, tem bumbum de fora pra chuchu. Então, a Caprichosa, junto com a União da Ilha, umas escolas estavam muito... Não chegaram a ganhar carnavais, mas pela beleza dos sambas enredos tinha muita evidência. E aí a União Imperial foi fazer essa festa e quem é que tinha o apelido de Tempero Verde Rosa? Era a bateria da União. A bateria da União era chamada, como a da X9 é chamada Magia X9iana, a bateria da União era chamada de Bateria Tempero Verde Rosa. Aí se pegou algumas... Era o Simonal? Sim, já era. Pegou-se algumas pessoas da ala de compositores, que era eu, o Zinho,
o Zinho do cavaco, que tocava cavaco na escola, o Simonal, que também era da aula de compositores, algumas pessoas da bateria, e formaram um grupo de quase 20 pessoas. E fomos nos apresentar esse dia, inclusive acompanhar o próprio Carlinho dos Pilares, hoje falecido, um dos grandes puxadores da história, que pouca gente sabe que ele era português, né? Ele era português, Carlinhos, cantava muito legal. E aí o que aconteceu? Nós começamos, a partir desse dia, nós começamos a ser convidados para tocar aqui, tocar ali, depois nós reduzimos o grupo para 5, 6 pessoas. E quando nós, em 1989, o Simonal deu uma ideia, ele viu uma casa lá no Marapé, que a gente era semi-profissional, e ele viu essa casa que chamava Choperia Júnior 1, o cara estava querendo fechar a casa, e nós tivemos a ideia de comprar a casa. Só que nós demos aquelas sortes que não se dá, né? Porque, não sei se vocês vão lembrar, vocês eram moleques, mas antigamente o samba não tocava em FM. O samba não tocava, tinha esse preconceito. Então, aí estourou quem? Música gringa, né? Muita música gringa. Exato. Então, aí estourou Eliana de Lima com Dererê e surgiu Raça Negra. Entendeu? Estava tendo um movimento de sertanejo muito forte quando surgiu Zezé de Camargo e Luciano, Leandro Leonardo, e outro. Que já tinha uma carreira mais longa, mas estavam se projetando mais. Então, aí o que aconteceu? Quando entrou um Dererê, quando entrou Raça Negra, todas as rádios FM começaram a tocar O samba. Elson também, né, cara? Isso, o Elson do Forró God. Nesse disco aí tem uma música do Elson do Forró God. Procura aí que tu vai achar. Não, eu estou falando besteira. Não é nesse. Eu não sei se é Mundo Pequeno ou Swing do Meu Samba, que é do Elson do Forró God. Pode procurar aí. Por sinal, é uma música muito bonita. É dele com o Toninho Gerais, que hoje faz muito sucesso. Pode ver aí. Tem 2 músicas do Toninho Gerais, Mundo Pequeno e Swing do Meu Samba. E uma delas é com essa do Forró God. Não me lembro qual das duas. Nossa, estava ouvindo hoje, por Qual? sinal. Mundo Pequeno. Mundo Pequeno, a música é lindíssima. Faça o que tem direito, fique se puder ficar. Se partir, eu dou um jeito de te encontrar. Então, e nessa ideia do Simonal de se montar a casa, a gente esperava ter 100 pessoas por noite na casa. No segundo dia ela tinha 2.000. Sem querer te cortar, tá aqui, eu sou do Forró God, aqui, Mundo Pequeno. Mundo Pequeno, então. E é Toninho Gerais também, né? Tá aqui, exatamente. Toninho Gerais e Elcio do Forró God. Essa Gerais música... é no Swing do Meu Samba também. Não, o Toninho Gerais é as duas. Nas duas, né? Nas duas. É que uma é com o Elcio do Forró God. Todas as duas são. Isso aí. Não, isso o meu nome do. O Toninho Gerais hoje está estourado, tem várias músicas de sucesso, Mulheres, tem essa que está tocando aí. Não, eu não estou preparado para te encontrar, amor, nos braços de outra pessoa, só de pensar. Essa música está estourada, Toninho Gerais. Então, aí o que aconteceu? O Simonal deu a ideia da gente comprar a casa, a gente esperava botar 100 pessoas por noite na casa, mas aí teve esse boom do samba. Olha, não foi nada planejado. A casa ficava num lugar que não era um ponto bom, você passava ali no Canal 1, você não conseguia ver a casa, ninguém conhecia. Nós competimos com as boates da cidade, não existiam casas de samba, só tinha existido a casa do Família, mas a casa era muito pequena, tinha um problema. Eu lembro do Samba por Inteiro, que era no Salão de Mármore do Santos, né? O Samba por Inteiro surgiu uns 3 ou 4 anos depois do Temperos Bar. Mas depois do sucesso do Temperos Bar e com o boom do samba, em Santos inauguraram 63 casas de samba. Caramba, 63? 63. Mas inaugurava, parava. Tinha o Urubu Sabar, que era ali no Zé Menino. Teve várias que começaram e pararam. A gente tinha muitas, mas não imaginei que tantas. O Cachaça Brasil, que era boi na tábua, era um restaurante, virou casa de samba. E as boates, que era, por exemplo, o Gran Finale era uma boate, virou casa de samba. A Luxscope era uma boate, virou casa de samba. A própria Zoom virou uma casa de samba. A Loft virou casa de samba. Enfim, tudo foi virando casa de samba em função do boom. O Avelinos Bar, bem lembrado, lá em Perequê, cantamos muito lá. Então, o que aconteceu? Com o dinheiro que começou a dar o Temperos Baixos para a gente, o Zinho teve a ideia de, vamos separar uma grana e a gente faz um disco, né? Mas por prazer, satisfação própria. E esse primeiro disco,
Ele não fez muito sucesso, mas ele foi indicado ao Prêmio Sharp, porque ele tinha músicas muito bonitas, nada muito comercial, mas um repertório muito bonito, feito pelo Mauro Diniz e pelo Jorge Simas, que eram nossos produtores. É mais difícil de achar, né? Esse eu nunca achei, eu nem lembro como é que é a capa. Se Esse primeiro Se tu ficar bonzinho, depois eu te dou um de presente. É raridade, porque quando a gente morrer vai valer uma grana esse disco, mas é muito bonito. Então, 92, o primeiro é 92? esse aí deve ter sido em 91, um ano e pouco depois da gente ter montado o bar, 91, por aí. Chamava-se Meu Sonho Não Cansa, que era uma música do Aline Cruz. Sonhei que meu sonho não cansa, dança. É uma música que eu cantava eu e o Zinho junto. Mas tinha Mirage, uma música que fez muito sucesso. Não vou mais chorar. Eu não vou mais chorar se você perdoar o que fiz. Tinha Viva a Luz, que era de uns compositores. Essa eu me lembro, eu acho Marquinhos Satã, eu acho. Essa música. Marquinho PQD. O Marquinhos Satã, isso também tem uma história. O Marquinhos Satã regravou. Ele estava 5 anos para gravar essa música e não gravava. Nós gravamos. Se você perdoar o que fiz, o amor, eu seria mais feliz. Cara, esses caras sabem mais do que eu. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Tá? Eu vou cobrar mais caro o cachê. Eu sou mais famoso do que eu pensava. Hein? Então, mas essa música, o Marquinhos Satã estava uns 4 anos para gravar. Essa música é do Marquinhos PQD, do falecido Mário Sérgio, do Fundo de Quintal, e do Jairo Bom Ambiente. Então, olha só. Essa música tem uma história curiosa, porque nós já tínhamos fechado o nosso repertório. Quando eu estava saindo de casa, eu e Simonal, para ir até o Rio de Janeiro mostrar e acertar os detalhes finais do disco, lá no Rio de Janeiro, chegou o carteiro. Olha que coisa. O carteiro vinha com uma fita de algum compositor que tinha mandado para a gente. Aí eu fui ver, era o Mário Sérgio, do Fundo de Quintal, que tinha mandado para mim. Quando nós chegamos no Rio, o repertório já estava fechado. Aí nós fomos no carro ouvindo, só daqui até o Rio, que nós fomos de carro. Quando chegou lá, o Mauro Diniz não gostou de uma das músicas que a gente escolheu. Pô, vocês não têm nada mais. Eu falei, tem uma música aí que eu gostei, eu escutei ela na. Mário Sérgio mandou. Quando ele escutou a música, o Mário falou, já está dentro, é essa música. Curioso, depois nós voltamos para Santos e vimos nas quase 200 músicas que a gente tinha, que a gente já tinha ela com o Jairo Bom Ambiente e com o Marquinho PQD em outras fitas, e passou desapercebido. Passou desapercebido. Isso. Aí, no Rio de Janeiro, essa música, ela foi a rádio que norteava o samba lá era a Rádio Tropical. Quando os caras ouviram o nosso disco, eles de cara começaram a tocar essa música. Quando nós fomos fazer show no Rio de Janeiro, nunca me esqueço, nós fomos fazer um show na quadra da Unidos da Ponte, e nós não tínhamos ela nem no repertório. E os caras falaram assim, essa música está... Eu comecei, porque era eu que cantava, eu que fazia solo nessa música, eu comecei a cantar, o público cantava de dar cambalhota. E o Marquinhos Satã, ouvindo a nossa gravação, resolveu gravar a música porque ele já tinha negado a música umas 3 vezes. Ele viu que estava dançando. Quando ele foi, aí ele foi, como ele já era muito famoso, ele foi na rádio tentar fazer com que não tocasse com a gente, tocasse com ele. Aí o Luiz Vanet, que era o produtor lá, falou assim, não, com o arranjo e a interpretação que o Grupo Tempero ficou muito melhor que você, vai continuar tocando. Esse é o nosso maior sucesso no Rio de Janeiro. Hoje me sinto culpado por não conseguir privar meu coração da solidão. É lindíssima essa música. Entendeu? E o Nísio Lemos mandou mensagem de novo. A gente falou dele um pouco. Obrigado pela citação, vocês estão dando um banho de sabedoria de samba. Obrigado, até de seu nome, agradeço a todos. Um abraço, Nísio. Aí tem várias mensagens aqui do Eric Lucas, Davidson Cardoso, Israel Levi, mas não são perguntas, não são só mensagens. É quase uma conversa paralela aqui. Sônia Maria Santos, boa noite, Anderson Ted, ao músico Ricardo Pérez. E olha, e a torcida do Vasco, tem vários vascaínos. Pois é, tava pensando agora. Curioso, né? O que você tem com o Vasco aí, Ricardo? Não tenho, né? Eu tenho uma simpatia muito grande pelo hino do Vasco, que uma vez eu escutei, eu esqueci o nome da cantora, aquela loirinha, acho que é Paula Toller, se eu não me engano, um cara tocando violino com o hino do Vasco, que coincidentemente o hino de todos os clubes cariocas são feitos pelo Lamartine Babo, né? E, na verdade, eu também descobri outra coisa, nenhum desses hinos é oficial, sabia? Os hinos oficiais são outros. Você que é um jornalista...
fuçador, que eu sei que tu vai atrás, porque não são os hinos oficiais. Todas as músicas do Lamartine Babo, que ele fez uma para cada time, e por sinal, o mais lindo é o do América, porque ele era torcedor do América, não são hinos oficiais, são os hinos populares, como é o Leão do Mar aqui em Santos. Popularizados do rádio. O do Isso, Flamengo, sua nome lutar. Esse eu não Quando o Mengo... Não, essa música é do João Nogueira. Domingo joga o Flamengo, eu vou pra lá, vai haver mais um baile, né, mano? Ô, Ricardo, você estava falando do Temperos Bar, né? Até associando ao tema carnaval, futebol, samba, enfim. Certamente era um reduto de jogadores ali, né? Sim, Acabou sim. virando ali um... Quem que ia mais lá que você lembra? O nosso maior orgulho foi a presença de nada mais. Foi um pretinho lá um dia querer usufruir na nossa mão e nós damos espaço para ele, um tal de Edson Arantes Nascimento. Ele cantou também? Foi lá, chegou lá com uma cara. Olha, é muito interessante a gente falar isso, né? O Pelé um dia foi no nosso bar, era uma sexta-feira, umas 2:30 da manhã. Nós estávamos no palco tocando e chega o porteiro da casa e falou assim. O porteiro era o sogro do Zinho e ele era grego, né? Ele falou assim: o Negron tá aí. Ele falou no meu ouvido. Eu falei: que negão? Ele falou: o Pelé. Eu pensei que era o Pelé Problema, que era produtor de shows em São Paulo, por sinal, muito meu amigo. Até falei com ele ontem. Aí ele falou: não, é o Edson. Eu falei: é mesmo? Aí ele chegou no bar, ele foi com mais ou menos 50 pessoas. Foi o Marcoletti que levou ele lá. Foi com mais ou menos com 50 pessoas. Isso aí deve ter sido 94, 95, por aí. Ele comprou os 50 ingressos, não quis entrar de graça. Ele mandou um cara comprar, entrou com mais 50 pessoas lá. Bom, simplesmente parou. Não funcionou mais nada. Os nossos funcionários queriam tudo tirar foto, os músicos descendo do palco, o povo. Ele falava assim: eu só quero um cantinho aqui. Ele estava, por sinal, com uma moça muito bonita, que acho que era Miss Rio Grande do Sul, na época que ele namorava. Ele ficou num cantinho lá, tomou um refrigerante com um pouquinho, uma porção de salgadinho lá. Aí eu estava comentando com os caras do Tempero, eu falei: gente, ele é daqui de Santos, a gente, evidentemente, naquela época, às vezes trombava-se mais que o Pelé. Imagina o que é o Pelé chegando no Japão, na Jamaica, como é que deve ser? Porque se aqui, depois de 40, 30 anos que ele tinha parado, para tudo, nada... Você sabe que uma vez eu fiz falando em futebol, eu já fiz várias, eu tenho mais de 25 músicas compostas para o Santos, né? Ah, é verdade. E uma das músicas que eu fiz foi uma poesia do meu filho, que eu musicalizei, botei melodia, que é o hino do Centenário do Santos. Eu consegui gravar com vários... Por sinal, é a música que eu mais gosto que eu fiz para o Santos. E um dos caras que eu gravei no começo do vídeo era o Pelé, cada um cantando um trecho. Lembra? Para gravar com o Pelé, o Pepito um dia falou assim: Ricardo, nós vamos estar na tribuna. Aí nós fomos lá na TV Tribuna. O Eduardo Silva falou: vem para cá que eu dou um jeito de tu gravar, para ele fazer o trechinho. Bom, nós chegamos na TV Tribuna, simplesmente parou tudo. Toda a redação parou. O Robertinho levou 63 camisas do Santos para ele assinar. Caramba. Até inclusive, acho que foi esse dia, deve ter sido, ele participou do telejornal, eu estava lá, inclusive. Tu estava lá? Eu cobri esse dia. Então, todo mundo queria tirar. Aí ele chegou para mim e falou assim: não vai dar para gravar aqui, mas tu vai lá para a Vila, que eu não vou no memorial, eu tenho umas televisões para dar entrevista lá. Tinham 17 TVs do mundo inteiro para entrevistar ele. O repórter do Japão, quando falava com ele, o cara não falava, ele chorava. Ele fez o Pelé dar um autógrafo, ele era careca, um japonês, ele fez o Pelé dar um autógrafo aqui, ele falou que ele ia fazer uma tatuagem em cima, que ele ia ficar sem tomar banho até fazer a tatuagem. Pois o Pelé atendeu todo mundo, eu fiquei lá quase 8 horas esperando, mas até me divertindo, né? No final ele participou, foi o mais simpático de todos os jogadores que eu gravei, fez dando risada. Eu falei assim: não é mole ser Pelé, não é mole. Né? Quem que era o ex-jogador, o jogador cliente, o cliente mais recorrente que ia lá? Quem ia muito lá era o Edinho, o filho do Pelé, o Edu ia muito, Maurício Copertino.
Chulapa ia, Marcelo Fernandes. Os jogadores que estavam naquela época no Santos iam muito lá, iam muito. Geralmente aos domingos, né? Porque eles jogavam sexta e sábado. Sexta e sábado eles muitas vezes estavam concentrando, mas ia muita. Vinha jogadores. Paulinho. Isso, Paulinho Aquilari. Vinha muitos jogadores de São Paulo. A nossa casa era muito famosa, né? Era assim, era um marco na cidade, né? Tinha muita gente importante. O João do Pulo teve na nossa casa, várias pessoas, várias. E até na época não se tinha muita fotografia, né? Nós deveríamos ter até feito uma galeria lá com essas pessoas importantes, que foi muita gente importante na nossa casa. Do nosso testemunho pessoal, a gente não tinha idade para frequentar o Temperos Bar, mas a gente conheceu o Grupo Tempero no Portuários. Nos Portuários, né? Muitos shows no Portuários. Naqueles shows de 5, 6 conjuntos, que tinha o conjunto, aquela grande atração, aliás, só para samba, contrariar. tinha família, tinha tempero. Aquela sequência. Tenho fotos de vários shows do Portuários. Na época do Seu Leal era o presidente. Sim, né? Nelson Leal, foi o Nelson Seu Leal. Era, Portuários, quando fazia show lá, era 10, 12 mil pessoas, era uma loucura. Né? Nossa, na época áurea, inclusive, do movimento do samba, dos anos 90. Né? Naquela primeira metade dos anos 90. Era uma coisa Isso. Botava 5, 6 grupos lá, tu não conseguia levantar o braço. Levantasse o braço, não abaixava. Muita gente boa, mas também muita coisa ruim também naquela época, né? O tempo trata de depurar, né? Mas é engraçado, por exemplo, que muita coisa hoje que as pessoas falam assim, pô, isso era tão bom nos anos 90, eram criticados na época. É verdade. Entendeu? Porque era um jeito um pouco diferente de fazer samba, era uma coisa mais tida para romântica. Então, é engraçado como o saudosismo faz isso com as pessoas, né? Então, talvez as coisas que estejam tocando hoje, que as pessoas não gostam, daqui a 20 anos, os caras de hoje que curtiram isso... A música ela tem uma magia, né? Você sabe que eu quando era jovem, tinha 17, 18 anos, eu ficava até 2 horas da manhã na discoteca e das 2 em diante eu ia para a quadra de samba, né? Então, eu era meio eclético, né? Outro dia eu estava em casa, eu brincando no computador, comecei a baixar um monte de música dos anos 70, mas na época de discoteca, Dana Summer, aquelas coisas todas lá. Aí eu juntei umas 20 músicas lá, botei no meu celular e comecei a ouvir. É engraçado, a música, eu conseguia, ouvindo aquelas músicas, sentir a sensação que eu tinha quando eu ia sair de casa sexta e sábado para ir para os bailes. Que era aquela felicidade, né? Pô, vou dançar. Todo mundo queria dançar e tal. Então a música ela tem essa magia. Por exemplo, esse meu samba de 86, muitas pessoas me param na rua, pô, quando eu ouço o teu samba eu choro, eu me lembro da minha juventude. O próprio Temperos Bar, as pessoas, pô, eu ouço Vida Diamante casou e separou um monte de gente também, entendeu? Mas a música ela tem essa magia de levar a gente a voltar na história e sentir as mesmas sensações que a gente sentia, né? Então, por exemplo, é engraçado que coisas que hoje são cultuadas, por exemplo, o Leandro Learte, que eu sempre falava, Leandro, tu é o maior maluco que eu conheci na minha vida, tenho ele no meu contato até hoje, porque eu falava assim, se eu tivesse as ideias que tu teve, eu não teria coragem de mostrar para ninguém. Tu mostrava e ainda fazia sucesso, entendeu? Pimpolho, aquelas coisas... Hoje você toca um pimpolho numa casa, ela vira de cabeça para baixo, todo mundo pula. As próprias músicas românticas, Utopia, né? Os caras que mais ganham dinheiro com direitos autorais. Os caras que mais ganham dinheiro, ficou milionário com direito autoral. Porque ele gravava do grupo dele, tinha de 12 músicas, 11 era dele. Estourava tudo. Então, até hoje ele não conseguiu. Eu falava para ele que tu vai ter que me explicar essa música Utopia, porque eu não sei o que tu tomou para fazer essa música, que tu não tem lógica com lógica. E essa droga faz sucesso, eu falava para ele. Tem uma música do Arte Popular, um CD até, acho que é Samba Pop Brasil, se eu não me engano, uma coisa que para mim na época era inédito, assim, de colocar canais de áudio separados, assim, numa bateria do Salgueiro e no outro Olodum. Sim, eu vi. Ele fez um dos primeiros clipes musicais. Eu vi esse que ele colocava.
profissional? Não, o Leandro, eu acho que ele é um louco além do seu tempo. No samba, ele era, sei lá, um Raul Seixas. Ele era um cara que ele tinha coragem de fazer umas coisas malucas e essas coisas funcionavam. Depois as pessoas começaram a perceber que ele tinha uma qualidade absurda, aquilo ali. Mas, eu volto a dizer, foram muito criticadas na época. Existia um público que consumia, que fazia daquilo sucesso, mas o pessoal do samba mais tradicional jogava pedra pra caramba. Hoje as pessoas ouvem e choram, né? É engraçado Só isso. brincava muito, até aí não vou falar da letra, mas às vezes dos grupos, né? Principalmente aqueles grupos que tinham... O pessoal fala, nossa, pra que tanta gente no grupo? Aí parecia aqueles grupos que tinham 10 pessoas. Pra que tanta gente? Ninguém queria, os caras iam pros programas de televisão, não faziam às vezes playback, né? Pô, pra que tanta gente? Não, e na verdade... Eu achava muito engraçado. Na verdade, assim, Ted, 99% dos grupos musicais, eles surgem de acidentes, de rodas, que foi nossa, de uma distração, de uma brincadeira. Vai juntando. E aí você, às vezes, você tem, por exemplo, você tem 10 caras no grupo, você está começando a profissionalizar, você não precisa, mas tem a relação pessoal, como é que eu vou tirar esse aqui? Às vezes o cara musicalmente não é tão bom, mas ele administrativamente é bom, e aí fica todo mundo, e vai ficando, entendeu? Depois que faz sucesso, é complicado tirar, né? Então... geralmente são acidentes que acontecem que geram. E outra coisa, né? Quando começa 1, 2, 3 grupos a fazer sucesso, todo mundo acha que tem o direito de sonhar também. Vou tentar também, né? Entendeu? Isso, até aproveitando, não sei se o Anderson vai fazer essa pergunta, porque eu acho que tem um pouco também a ver com o movimento do samba, daquele grande movimento dos anos 90, ter dado lugar a outros gêneros, ter tido uma queda. O número de grupos diminuiu vertiginosamente, até porque saiu, digamos, da moda, né? A que você atribui essa mudança? A gente não pode deixar de citar nunca. A internet acabou com o mercado musical, né? De uma forma assim, vamos lá. Nós temos público e consumidores no Brasil para ter 70, 80 artistas de samba estourados. Nós temos 3, 4, 5, por quê? As pessoas muitas vezes não sabem como é que funcionava o mercado musical. O mercado funcionava, nos primórdios era assim, a gravadora te contratava, então ela fazia um contrato de 10 anos com você, então se não ganhasse no primeiro, no segundo, no terceiro disco, pulverizava isso aí, tu não dava prejuízo. Depois elas começaram a fazer o contrário, elas começaram a gravar muita gente, e trabalhava-se muito mais um primeiro, um segundo disco. Andou, fica, não andou, vai para escanteio. E depois, hoje, as pessoas trabalham mais a música. Exato. Tem muita música que faz sucesso que o cara não sabe nem quem canta. Entendeu? Antigamente, não sei se vocês pegaram essa época, saiu o Roberto Carlos Novo, me dá. Saiu a Beth Carvalho. Você não sabia nem o que tinha lá dentro. Entendeu? Exato. Depois começou assim, não, eu quero aquela música tal. E o cara não sabe nem quem é o artista. Então o que aconteceu? As gravadoras, o que era a verba de divulgação? Era vendagem. Então, por exemplo, um disco que era lançado 5, 10, 15% do faturamento dele era jogado no marketing para aquilo virar uma bola de neve. À medida que você foi perdendo a venda do disco, as verbas de divulgação foram caindo. Se foram caindo as verbas de divulgação, foram caindo as verbas de produção, foram caindo as verbas de distribuição, tudo foi ficando mais difícil. Vocês chegaram a ganhar disco de ouro e tal? Na verdade, o disco de ouro, para as pessoas que... Eram 100 mil cópias, né? Na verdade é assim... Platina 250 mil, tá errado. O disco de ouro é um simbolismo, isso, né? Um prêmio simbólico. Né? Na verdade, muita gente pensa que o disco de ouro que eu tenho na minha casa é de ouro. Infelizmente, não é. É só um simbolismo. Antigamente você considerava disco de ouro quando você atingia 100 mil cópias, era uma coisa promocional que as gravadoras faziam. Depois 250 mil era considerado disco de platina, 500 mil era chamado de platina duplo e 1 milhão era disco de brilhante, né? Então era assim que era rotulado. Nós, no nosso segundo disco, nós ganhamos disco de ouro, porque nós atingimos quase 200 mil cópias, mais de 100 mil, então nós atingimos mais de 200 mil cópias. Mas, para você ter uma ideia, depois de um tempo, o disco de ouro era dado para as gravadoras por 10 mil cópias. Exato. Caiu, porque a vendagem caiu. Então, assim, antigamente, por exemplo, um artista ele tinha um empresário, o empresário ganhava 20%, 10%, 15%,
Porque ele fazia um investimento de marketing paralelo à gravadora. Quando a figura da gravadora saiu do mercado, porque hoje a gravadora ela só distribui o teu disco, mais nada. E hoje em plataformas digitais, a vendagem ainda entra uma receita, mas ela faz distribuição só. A gravadora hoje, pouquíssimos artistas têm investimento da gravadora na produção do disco, entendeu? Então o que é que surgiu? Surgiu a figura do empresário empreendedor mesmo. Então o cara pega você, ele te veste, ele produz, só que ele fica com 50%, 60%, às vezes 70% do que tu gera de dinheiro para ele. Ele vai tentar ganhar nos shows, entendeu? E muitos empresários chegaram a fazer o seguinte: pô, tu é um cara sem nome, me vende 50 shows teus, quanto? É R$1.000 cada um, tá aqui, 50 mil. Aí ele investe um caminhão de dinheiro em ti, o teu show começa a valer 100 mil. Só que tu tem 50 datas devendo para ele. No caso aí não é samba, no caso do Roupanópolis, eles têm uma produção própria. Os shows, eles vendem os CDs nos próprios shows, linha de produtos. Mas na verdade, assim, Ted, a vendagem de CD é uma coisa que gerava pouca receita financeira Por exemplo, um artista, vamos dizer, um artista que ele tivesse, só para vocês terem uma ideia, um artista que ele tivesse 100 mil discos vendidos, ele teria hoje um cachê aí, vai de R$15 mil, tá? 100 mil discos vendidos geraria para esse artista R$20 mil. Entendeu? Então, o que o disco era? O disco era muito mais um cartão postal. Ele te dava um certo status. Pô, esse cara é um disco de ouro. Então o que acontece? Por exemplo, num show, praticamente, tu ganhava o que tu ganharia em 6 meses com a vendagem do disco. Então, se você for fazer uma análise, a venda de disco, ela te gerava muito pouco dinheiro, mas gerava um lucro melhor para a gravadora, te dava respeito dentro da gravadora, a gravadora chegava a investir em você na produção do outro disco, porque ela conseguia recuperar isso. Quando você não vende, ela diminui o investimento, cai a qualidade de produção, você tem muito mais dificuldade, ela não te prioriza. O pessoal brinca muito com o fantasma do segundo disco, né? Que muita gente no primeiro disco arrebenta e no segundo... É muito comum, é muito comum. A Daniela Mercury soltou o primeiro disco dela, eu lembro, porque a gente estava na Sony nessa época, ela era da nossa gravadora, o primeiro disco dela vendeu 1 milhão de cópias, que ela a dona dessa cidade sou eu. O segundo disco, eles prensaram 600 mil cópias para lançar. Ela pediu Flautista da Índia, a produção dela tinha Tapete Vermelho, Uísques 25 anos, os maiores músicos. Fizeram uma prensagem de 600 mil cópias inicial, venderam 5 mil, tem 550 mil até hoje, 595 mil até hoje. Não vendeu. A própria Eliana de Lima aconteceu um processo similar. A Eliana de Lima estourou aquela música com Dererê, o segundo disco dela, que era um disco até talvez melhor do que o primeiro, não vendeu, não estourou. Então é complicado isso. Tem mais uma participação aqui? Tem mais uma aqui. Aqueles comentários que eu já tinha falado, né? E o do Adilson Simplício. Fala, Ricardo, estamos aqui prestigiando. Ô, Adilson Simplício, amigo nosso lá de Praia Grande, grande construtor, financeiro, o homem tem um monte de negócio. O Adilson pai e o Adilson Júnior, que é o filho, são 2 amigos queridos do coração. Um abraço a vocês aí. Queria te perguntar, são 2 perguntas, o Ricardo. Uma, mais recente, assim, você falou do Temperos, né, a gente estava comentando, assim, o desfile da Vila Matias esse ano, falando de tempero, tinha o carro do Império da Vila. Império da Vila, desculpa. Falando como é que foi desfilar, eu vi que você filmou lá e tal. Então, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: em 2013 ou 2014, eu não me lembro exatamente o ano, a Império da Vila estreou no primeiro grupo. E nos chamou porque ela fez uma homenagem ao nosso grupo, nós fomos também no último carro. Mas nós não éramos o enredo, nós fomos homenageados lá numa partezinha do enredo. E o Marcinho, nosso querido Marcinho, que é o presidente da escola, a escola ficou surpreendentemente em segundo lugar. E foi um resultado totalmente inesperado, porque era uma escola estreando no primeiro grupo. E agora o Marcinho voltou para Império da Vila, voltou a pegar a escola, o Touro na Unha lá, e ele fez um enredo. Esse ano o enredo era o Grupo Tempero. Então as alas vinham com nomes de músicas do Grupo Tempero e tal. E no último carro eles homenagearam, nós fizemos show na sexta-feira no Internacional e depois corremos lá e fomos desfilar. Mas foi, obviamente a escola tem limitações em função
da falta de verbo e tudo, mas vinham muito animados. O samba enredo da escola era muito bom e o mais legal ainda foi o carinho do público com a gente, né? Quando nós começou o desfile, nós já tivemos várias emoções na carreira do Grupo Tempero, nós já passamos por situações de muita emoção. Mas essa foi uma das grandes emoções. Sexta-feira nós sentimos desfilando, o Zinho até olhava para mim com o olho marejado, ele falou, pô, fazia tempo que a gente não sentia essa emoção, mas o carinho do público foi espetacular. Então, nós do Grupo Tempero até fizemos várias publicações agradecendo o Marcinho e a toda a comunidade da Império da Vila por essa emoção tão legal que eles proporcionaram a gente, porque você ser enredo de uma escola de samba é uma emoção ímpar mesmo, é difícil de explicar. Não, eu ia perguntar pro Ricardo. Olha, que se eu não viesse preparado para essa dupla aqui, eles tinham me engolido aqui, viu? Se eu não fosse de circo, eles sabem muito mais do que eu pensei que eles sabiam. Manda lá. Bate palma, o circo chegou. Pense senhor. Não, eu vou comentar com você a respeito de uma outra música que você participou da gravação, enfim, da concepção, que é o tema que a TV Tribuna usa todo ano para homenagear o aniversário de Santos. As minhas namoradas não sabem disso, ele sabe. As minhas namoradas não sabem que eu sou. Foi você do CD do Santos? Você e o seu filho que Foi fizeram? eu e meu filho. Não, vou te contar a história. Na verdade, o que aconteceu? Amigo de vocês de profissão, Paulinho Schiff, que inclusive hoje me ligou de manhã me entrevistando também. Um dia ele fez um editorial, eu não me lembro se foi no Boqueirão News ou no Diário do Litoral. Eu sei que ele estava... E ele escreveu uma coluna lá dizendo, isso em 2011, 2012... 2011 foi isso. Que São Paulo tinha a música Sampa, né, que era uma fotografia de São Paulo, o Rio tinha a Cidade Maravilhosa, e que nós não tínhamos aqui em Santos uma música popular para a cidade, né, uma música que falasse um pouco do espírito, fosse uma fotografia da nossa cidade. Então ele desafiava os compositores da cidade a fazer uma música. E, coisa do destino, esse jornal, eu li essa matéria, eu acho que até que me mandaram essa matéria. E eu peguei, metido com o meu sonho, em vez de fazer uma, eu fiz 3 músicas para a cidade de Santos, entendeu? Fiz uma estilo marcha, estilo Cidade Maravilhosa, fiz uma um pouco intermediária e fiz essa mais puxada para o estilo de Sampa, que era um samba lento falando das coisas da cidade, né? E aí, quando acabou a música, olha, Minto, eu estou falando besteira. Isso aí o Paulinho escreveu em 2008, 2009. Eu fiquei uns 3 anos com essas músicas guardadas. Aí um dia eu conversando com o Eduardo Silva, eu falei, Eduardo, tem umas músicas lá que eu fiz para a cidade de Santos, tu quer dar uma ouvida, não, e tal? E o Eduardo é muito amigo meu, né, e tal. Ele falou, depois eu vejo, foi me enrolando. Um dia ele falou, manda lá para mim, eu vou dar uma olhada. Aí eu mandei as 3 músicas para ele. Ele falou, pô, acho que essa aqui dá para fazer um negócio legal. Vou te dar uma força. Eu falei, tá bom, então tu vai me dar uma força, eu vou ficar contente pra caramba. Aí nós gravamos a música com vários cantores, porque eu já tinha cidade, com vários cantores da cidade, e ele chamou o João Henrique, que é João Guilherme, que é um grande produtor de clipes. A Tribuna fez um investimento até alto na época e fez um clipe espetacular. E uma coisa que era ele me quebrando um galho virou o contrário, porque na época as matérias que mais geravam visualizações lá na TV era 250, 300 visualizações. Essa música em 45 dias ela deu 250 mil visualizações. Aí eu falo até, tu deve ter um emprego para mim, hein? Senão eu brinco com ele, eu falo para ele. Mas uma coisa, o mundo é engraçado, uma coisa que ele realmente fez para me ajudar, para me... A coisa fez tanto sucesso que ele resolveu, a partir daí, todo ano fazer uma versão nova do clipe. Hoje a música é cantada por todo mundo na cidade. Uma das coisas, eu recebo elogios do mundo inteiro por essa. Hoje a internet facilita, e santistas que não moram mais aqui, né, quando ouvem a música, se emocionam. Eu tenho lá no meu computador mais de 5 mil elogios. É um orgulho que eu tenho me sinto lisonjeado com isso. Eu e meu filho, né? Porque meu filho... que nem todos podem ter, né? É um orgulho que nem todos podem ter. Então, e coincidentemente, uma vez o Eduardo comentou comigo que
Tinha um diretor da Globo de São Paulo que só mandava mensagem para eles criticando. Ele só mandava mensagem criticando. Todas as mensagens que esse cara mandava criticando. E no segundo ano do clipe, esse cara estava no Guarujá e ele assistiu o clipe. E ele mandou uma... Eu tenho até a mensagem lá. Ele falou assim, olha, Ricardo, a primeira vez que eu recebo um elogio desse cara, porque ele só se lembrava de mandar mensagem quando era para criticar alguma coisa. Eu falei, tu vai me dever mais essa aí. Mas graças a Deus, obviamente, a música é legal, mas a participação de vários artistas da cidade, as produções... Ano passado nós fizemos a gravação com a Orquestra Sinfônica de Santos. Foi muito legal, com o maestro Luiz Petri lá. A música é legal, mas se não houvesse a participação e envolvimento de toda a cidade, não teria feito o sucesso que fez. Graças a Deus, até existe uma propositura na Câmara dela se tornar o hino popular ou o hino extraoficial da cidade, né? Porque já existe um hino oficial que, por sinal, ele não tem uma linguagem tão popular quanto essa, mas é uma música muito bonita. Musicalmente é muito bonito o hino de Santos, tem uma linguagem mais formal, mais conservadora. Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de se identificar com isso, mas a melodia do hino da cidade também é muito bonita e outra é lei, aquilo não pode nem se mexer. Então, quem sabe ele se torne um hino popular da cidade, né? Alguma coisa assim. E a gente falou tanto dele aqui, e é justamente o Eduardo Silva que a gente vai ouvir agora. Muito boa noite, meu amigo Ted. Um abraço para todo mundo ligado no seu programa. Um abraço para o meu amigo Ricardo Pérez, convidado de hoje, bicampeão do Carnaval Santista pela União Imperial. Eu queria aproveitar para contar uma rápida história. Eu conheço o Ricardo há muito tempo. E essa amizade vem dos tempos da primeira fase de ouro da União Imperial. Isso mesmo, porque nos anos 80 a União Imperial dominou o Carnaval Santista e lá eu conheci o Ricardo Pérez, o Zinho, Simonal, tanta gente boa, o Aldinho, que está lá até hoje também, assim como o Ricardo e o Zinho, tanta gente boa que é da União Imperial. E fiquei feliz aí que você me pediu para mandar uma mensagem para o Ricardo, já que ele é ser amigo da velha guarda e que fez muito pelo Carnaval de Santos, com grandes sambas inesquecíveis, com o hino da União junto com o Zinho, enfim. E tem uma passagem muito bacana. Ele também marcou época em Santos com a música em homenagem à cidade de Santos, né, obra-prima da Mãe Natureza, e também com o samba que eu gosto muito, a Rota do Samba, que ele homenageia todas as escolas do Carnaval Santista. Então, Ricardo, além de participar aqui, em vez de fazer uma pergunta, quero prestar minha homenagem a você pelo muito que você faz pelo Carnaval de Santos e toda a sua geração, né? O Zinho, nosso amigo, irmão querido também, seu primo irmão, e o Aldinho, o Simonal, toda essa turma que a gente conhece lá de trás, né? Vi você na foto com o Mário Assef, também o Oswaldinho Maraúcio, pessoal que está na União Imperial há tanto tempo. Parabéns por essa homenagem aí no programa, parabéns à União, a todos os sambistas da Baixada Santista que fizeram um carnaval muito bonito mais uma vez. Um abraço, gente. Tchau, Ted. Valeu, Edu. É isso aí. A gente falou tanto do Edu, não podia deixar de colocar o Edu. O Eduardo, poucas pessoas nessa cidade, poucas pessoas nessa cidade fizeram pelo Carnaval Santista o que o Eduardo já fez. Poucas. Ele, além de ser uma pessoa que ele gosta de carnaval, um jornalista, vocês sabem do potencial. Não é à toa que alguém chega como diretor de jornalismo de uma TV Tribuna, que tem um padrão Globo de qualidade, vocês sabem, vocês que trabalham no meio sabem o quanto isso é difícil, mas o Eduardo é um cara que ele nunca deixou de ajudar, não só as escolas de samba, como os artistas da região, como prestigiar o esporte. E o Eduardo, ele está assim, no esporte, por exemplo, ele quer prestigiar a Portuguesa, que é da segunda divisão, o Jabaquara. Ele vai nos jogos, e a mesma coisa ele faz com o mundo artístico. Você chega lá, às vezes você é um artista sem nome, um artista começando, ele abre as portas, fruto de toda essa dedicação dele com a nossa cidade. O Eduardo, é pena que vai ter que esperar você morrer, Eduardo, porque eu vou brigar para ter uma estátua nessa cidade, uma rua com o seu nome aqui. Infelizmente isso só pode ser feito depois do falecimento. Mas você vai merecer um nome de uma rua ou uma estátua aqui nessa cidade, porque você, com você, essa cidade é um lugar bem melhor. E eu, quando eu quase matei o Eduardo Silva do coração. Eu acho que eu sei até por quê. Eu vou contar essa história. Ele ia fazer 50 anos e eu resolvi
como a coisa que eu acho que eu tenho de menos ruim é compor, eu resolvi fazer uma música. Ele tem avesso a essas coisas. Ele odeia esse tipo de coisa e tal. Eu fiz uma música em homenagem ao Eduardo, convidei vários amigos dele para participar da gravação da música e montamos um clipe, inclusive o Leonardo contando mentira para ele, porque o Leonardo tinha que sair para ajudar a gente a fazer o saudoso... Esse vídeo agora eu não lembro. Que faleceu, oh meu Deus, já vou lembrar o Yoda, Sim, falecido Yoda, foi lá filmar, fazer edição, e nós fomos lá no Vasco da Gama, fizemos uma gravação, tudo escondido dele, da música, que eram vários amigos prestando homenagem a ele, porque várias pessoas que tinham sido ajudadas por ele na história da cidade, né? E no dia do aniversário dele, que se não me engano é dia 2 de setembro, eu chamei ele lá em casa, falei assim, pô, passa lá em casa que eu tenho um presente para dar para ti e tal. E ele, pô, vem aqui em casa, eu tenho um negócio e tal, não sei o quê. Aí eu peguei e botei no meu computador uma câmera escondida, filmando ele. Aí eu falei assim, mentira, eu sabe o que é? Pô, eu tô meio mal de grana. Aí eu estava vendo se tu arrumava um lugar para mim lá na TV e tal. Eu fiz uma produção de um clipe aí, vê se tu acha que ficou legal e tal. E soltei o clipe Pra ele ver. com a música. Quando ele come, meu Deus, ele começou a se emocionar. Tem isso, né? Entra no YouTube e eu montei depois o clipe passando e uma câmerazinha nele, aqui num segundo quadro aqui, assistindo ele. Chegou uma hora que ele começou a soluçar, se emocionar. Apesar que eu e ele, a gente brinca que depois a gente fica velho, o choro da gente perde a moral. A gente chora até por cachorro vagabundo, a gente chora. Mas ele começou a se emocionar, eu até me assustei, eu falei, ele vai morrer do coração aqui, entendeu? Mas graças a Deus a música ficou muito bonita e acho que foi uma homenagem muito singela que nós fizemos para ele, com todos os amigos dele cantando a música que eu fiz em homenagem a ele, e na letra da música falava, Eduardo Silva, Eduardo Silva, esse mundo com você é um lugar bem melhor. E sem dúvida, com o Eduardo Silva, o dia que ele nos deixar, esse mundo vai ficar um lugar pior. Porque ele é uma pessoa encantadora que sempre fez de tudo, sempre fez da capacidade jornalística dele um instrumento para ajudar as pessoas, nunca para se privilegiar disso. Maravilha. Bom, chegando a hora de... A vontade era estender o programa às 10 horas da noite, mas já acabou. Né? Já acabou? Pois é. Ainda, né? Porque já passamos até. Queria agradecer muito ao Ricardo Pérez pela presença. Obrigado pelo papo. Parabéns pela carreira, pelo caráter que você tem. Você é uma pessoa muito querida no meio artístico, no meio jornalístico, enfim. Parabéns pela tua trajetória. Parabéns pelo título da União, pelo bicampeonato. Obrigado pela presença, apareça outras vezes aí. Não, eu que agradeço a lembrança, vocês terem me chamado aqui e pela emoção que vocês me provocam de ver que vocês sabem da nossa história, não só da minha, mas como a do Grupo Tempero, da própria União Imperial. Vocês têm informação, têm conhecimento, pelos bons profissionais que são, mas também pelo um pouco de carinho que vem nessas perguntas, de ver que as pessoas conhecem a história da gente, é muito interessante, é sinal que a gente não passou à toa, né? Quanto ao título da União, hoje eu sou um doente pela União Imperial, mas eu tenho uma participação até ínfima, perto do que eu já fiz pela União Imperial. Hoje eu tenho pouca atuação lá dentro, eu acho que está de parabéns toda a Nação Verde Rosa, a diretoria, pelo trabalho espetacular que vem fazendo. Todas as diretorias que passaram na União deram o seu melhor. Às vezes o título coroa um trabalho, mas não significa que o trabalho das outras diretorias também seja desperdiçado. A gente tem que aprender a agradecer tudo que tem e não reclamar do que não tem. A União, como foi citado aqui, fez 2 carnavais que ficou em 7º lugar, mas foram carnavais espetaculares. A gente até não pode avaliar a administração só por isso. Mas está de parabéns a União Imperial e principalmente o Carnaval Santista, X9, Amazonense, Real Mocidade, Sangue Jovem, não quero esquecer de nenhuma aqui, a Mocidade Dependente do Samba, a Vila Matias, Unidos dos Morros, e as escolas do 2º grupo, pleiteantes também, que com muitos sacrifícios, outro dia me falaram assim, poxa, mas o Carnaval de Santos, eu falei, se vocês fizerem uma análise proporcional
do que ganha uma escola de São Paulo, uma escola do Rio de Janeiro. Por exemplo, a verba de uma escola do Rio de Janeiro é na faixa de 8 milhões de reais. A verba de uma escola de São Paulo é na faixa de 7 milhões de reais. A verba de uma escola de Santos é 84 mil reais. Nós fazemos um carnaval muito melhor que o deles. É um milagre, porque aqui não tem bicheiro bancando a escola. Aqui as escolas têm que trabalhar o ano inteiro, gerar dinheiro, inventar dinheiro, né? Muitas vezes abnegados. Então a gente tem que parabenizar. E outra coisa que eu pediria licença para vocês para elogiar também, foi a administração do carnaval por parte da prefeitura, que hoje não existe mais atraso, a estrutura está muito legal, os horários são respeitados, o público é respeitado. Fruto é que toda a arquibancada estava lotada, entendeu? Isso é muito bom para a nossa cidade. Eu espero que até esse trabalho continue nesse nível, para que a gente possa fazer isso mais uma fonte de receita para a nossa cidade. A hora que isso aí, bem trabalhado, pudesse ser colocado em bons vídeos e vendido para empresas para patrocinar o Carnaval de Santos, o Carnaval de Santos vai trazer mais dinheiro para a cidade, mais bônus para a cidade. E a economia da cidade, que hoje já quase 10%, você tem 12 mil pessoas desfilando, você tem 30 mil pessoas que vivem diretamente do carnaval. Você tem praticamente 10% da cidade que vive disso aí, entendeu? E sem deixar de exaltar que quando você investe na nossa cultura, o resultado não é no ano seguinte, é daqui a 20, 30 anos nós não vamos ter só a festa de Halloween, nós vamos ter as nossas festas, né? A nossa cultura não vai morrer. O mesmo investimento que a gente faz em carnaval, nós temos que fazer em festa junina, em tudo que é nosso. Para a nossa cultura invadir os outros países, não deixar a cultura dos outros, porque a cultura dos outros só invade aqui quando a nossa diminui. Se a nossa for vigente, for atuante, a gente vai ter simpatia pela cultura estrangeira, mas ela não vai encobrir a nossa. Então isso é muito importante. E esse trabalho hoje que vocês fazem aqui parece uma coisa boba, mas 99% do sucesso das festas nacionais, e quando eu falo isso eu falo em cultura, estão totalmente coligados à capacidade de comunicação dos eventos. Para vocês terem uma ideia, uma das grandes molas propulsoras do sucesso, por exemplo, da União Imperial, foi o Eduardo Silva e a Cristina Guedes. Porque eles eram os diretores de comunicação, eles faziam a comunicação da União Imperial. Eles conseguiram fazer que nos anos 80, uma quadra da União Imperial que tinha 50, 60 pessoas, passou a ter 3, 4 mil todo dia que abria a porta. Então vocês veem a importância que tem o trabalho de jornalismo. Essa música de Santos eu fiz por causa de um desafio jornalístico. Eu fiz uma música em homenagem ao Pelé por um desafio do outro jornalista, o Paulo Alberto. Então vocês veem o quanto o trabalho da comunicação e da imprensa é importante como mola propulsora da cultura nacional. Quando vocês dão espaço, isso ecoa nas pessoas e o feedback é certeza. Parabéns pelo vosso trabalho e obrigado pelo espaço. Obrigado. Maravilha. Ted? Eu só posso agradecer, né? Só posso agradecer aí ao Ricardo, ao Anderson, claro que tá sempre aqui com a gente. Eu queria aproveitar para dedicar essa edição, embora não seja um cara do carnaval, né, ou a pessoa que eu vou falar, mas é uma pessoa do jornalismo, mas é uma pessoa muito divertida, como o carnaval é, que é o Roberto Avalone, que nos deixou, grande jornalista aos 72 anos, se não me falha a memória. Exclamação no pique. A gente vai ter que encerrar o programa no pique agora. Mas eu queria dedicar esse programa a ele, que muita gente conhece o Avalone, eu não conheci ele pessoalmente, mas como aquele cara engraçado, torcedor do Palmeiras, histriônico, apresentando Mesa Redonda da TV Gazeta, mas antes disso ele era um jornalista de um texto brilhante, e é considerado por outros profissionais como um dos melhores chefes de reportagem pauteiros da história. Hoje ele estava um pouco menos em evidência, mas ele teve uma época que ele era uma bandeira. Ali, anos 80. Isso, o que ele falava era formador de opinião com muito peso. Com certeza. E agora, no pique, a gente tem que encerrar. Isso aí, gente. Então vamos encerrando por aqui mais um programa Só Esportes. Obrigado a vocês que participaram, que mandaram seus comentários, que curtiram, compartilharam. Semana que vem a gente está de volta. Quarta-feira que vem estamos aqui de volta. Quarta-feira de cinzas. Mas tem programa. Quarta de cinzas vai ter programa. Curtirão a ressaca aqui, não tem problema. A gente traz aqui quem foi a campeã do Rio. A gente anuncia aqui quem foi a campeã do Carnaval do Rio. Um abraço a vocês, uma boa noite a todos, uma boa semana e até o próximo programa Só Esportes. Valeu, gente. Tchau, tchau.
Um abraço. Essa é a sua rádio. Rádio Ômega. Ligada em você.